para quem nos ouve hoje, tentem imaginar girar um tubo de raio-x que tem, tipo, o tamanho e o peso de uma geladeira inteira ao redor de um corpo humano. E não é só uma vez, tá? É girar isso até 4 vezes por segundo. É insano só de pensar. Nossa, completamente. E para fazer isso funcionar, é preciso gerar eletricidade suficiente para iluminar um pequeno quarteirão residencial, sabe? E lidar com temperaturas que, na real, derreteriam a maioria dos metais na hora. E tudo isso enquanto o sistema precisa medir flashes microscópicos de luz, tipo 1000 vezes a cada segundo, sem qualquer margem para erro. Exatamente. Esse é o balé violento, barulhento e de alto risco físico que acontece o tempo todo dentro de um tomógrafo computadorizado, a nossa famosa TC. Como eu sou fascinada por essa máquina, eu posso dizer que a gente esquece o que tem lá dentro. Ah, com certeza. A gente vê aquela imagem médica super limpa e nítida na tela do computador, né? E acaba esquecendo facilmente da tempestade de engenharia, literalmente uma tempestade que tornou aquela visão em 3 dimensões possível. Pois é, e na nossa imersão de hoje, nós vamos fazer exatamente o oposto do que os médicos fazem. Nós vamos pular aquela parte clínica do diagnóstico, sabe, da imagem bonita no monitor, e vamos focar puramente na engenharia bruta do equipamento. Que é onde a mágica, ou melhor, a física realmente acontece. Isso. A nossa análise hoje é sobre a arte brutal e super complexa da aquisição de dados. Aquele desafio invisível de como se extrai informações do tecido humano antes mesmo que o conceito de uma imagem sequer exista na tela. Bom, vamos desvendar isso? O que é fascinante nessa fase de aquisição, na minha visão, é que ela é a base de tudo, sabe? A tomografia opera em uma cascata de 3 atos que são inseparáveis. E quais seriam exatamente? Então, primeiro você adquire os dados, depois o computador reconstrói a matriz e só por fim você exibe a imagem. O grande ponto de falha está justamente nessa coleta inicial. Faz sentido. Se entrar lixo, sai lixo, né? Exato. Se os fótons não forem capturados e medidos com uma precisão cirúrgica nesse primeiro ato, os algoritmos mais avançados do mundo não vão ter como salvar a reconstrução final. É como construir uma casa, a fundação dita a estabilidade de todo o prédio. Nossa, e a arquitetura inicial desse prédio começa numa estrutura que a maioria de nós conhece de vista como aquele anel gigante de plástico branco. O famoso gantry, aquele formato de rosca gigante. Isso, a rosca. E quando a gente olha para aquela carcaça perfeitamente polida, parece algo estático, super amigável até. Mas debaixo daquele plástico tem um chassi rotatório monumental. E eu acho muito curioso que a primeira grande barreira de engenharia não era nem sobre como ver os órgãos. Ah, não, era uma questão mecânica quase banal, né? Exato. Era um problema muito prático. Como é que você alimenta com energia uma fera que simplesmente não para de girar? Porque, se a gente pensar nos primórdios desta tecnologia, o limite não era a física quântica, mas os cabos de energia. Tipo a velha analogia do aspirador de pó. Para quem está nos acompanhando, imaginem pegar um aspirador ligado na tomada e tentar girar ele no meio da sala várias vezes na mesma direção. Em questão de minutos, o fio vai enrolar, criar uma tensão absurda e vai arrebentar ou arrancar a tomada da parede. E na tomografia antiga, o modo de operação era totalmente refém disso, o que obrigava as máquinas a trabalharem no modo que a gente chama de passo a passo. Ai, que agonia só de imaginar o tempo que isso levava. Era muito lento. O gantry girava, escaneava uma fatia, e aí precisava parar tudo e girar para o sentido oposto. Só para conseguir desenrolar a fiação gigantesca antes de fazer o próximo corte. Nossa, do ponto de vista de eficiência diagnóstica, isso devia ser um processo agonizante de lento. Sem falar que era super suscetível a borrões, né? Porque o paciente respira, o coração bate e ele tá lá dentro esperando a máquina desenrolar fio. Exatamente. O que destravou de vez esse gargalo evolutivo foi a implementação de uma coisa chamada anéis coletores, ou, na engenharia mecânica, os slip rings. Eu li bastante sobre isso nas nossas fontes de hoje. É um conceito muito simples e brilhante. Eles basicamente abandonaram os cabos fixos, certo? Isso, abandonaram os cabos e colocaram anéis com sulcos metálicos ao redor de todo o eixo rotatório.
E isso junto com um sistema de escovas de contato, tipo aquelas de motores elétricos, sabe? Sei, que ficam deslizando ali continuamente. E essa fricção contínua é que garante a transmissão daquela altíssima voltagem para ligar tudo. E, ao mesmo tempo, garante a devolução massiva de dados sem parar, não importa quantas voltas completas a máquina dê. É o pulo do gato. Essa quebra de paradigma na alimentação elétrica foi o que viabilizou o escaneamento helicoidal que a gente tem hoje. Foi aí que a máquina parou de andar passo a passo e começou a girar sem interrupção, enquanto a maca do paciente avança. Que, para a emergência clínica, foi uma revolução. Eu estava vendo que eles transformaram um exame de trauma que levava meia hora em uma varredura completa que pode levar uns meros 10 segundos. Sim. É muito rápido. É outra realidade. E com a fera girando livremente, a gente pode focar no que realmente produz a luz que atravessa o paciente, o gerador e o tubo de raio-x. Aí a gente entra numa batalha desesperada contra a termodinâmica, né? Porque no centro desse tubo fica o ânodo, que é o alvo onde os elétrons colidem numa velocidade absurda para gerar os raios. E esse alvo é feito de tungstênio. Sim, e tem um motivo muito forte para ser tungstênio. Não é só por causa da boa capacidade de emissão de radiação dele. É porque esse processo de conversão de energia cinética para raio-x é abissalmente ineficiente. É tipo menos de 1%, né? Fiquei chocada com isso. Exato. Mais de 99% da energia desse impacto massivo vira calor instantaneamente. Menos de 1% vira o raio-x útil. Caramba! O calor atinge picos tão violentos em milissegundos que a imensa maioria dos metais simplesmente derreteria, viraria uma poça incandescente ali dentro. O tungstênio tem um ponto de fusão extraordinário, ele que aguenta a pancada e mantém o tubo inteiro. É um problema colossal de gerenciamento de temperatura, que piora ainda mais se a gente pensar na resolução da imagem, que precisa ser nítida. Porque a física exige que essa energia seja disparada a partir de um ponto focal minúsculo, sabe? Um espacinho bem pequeno no ânodo, verdade. Tipo, às vezes é um retalho de meio milímetro. É como focar o impacto de um raio de tempestade num espaço do tamanho da ponta de uma lapiseira. Imagina o calor gerado ali. É assustador. E é aí que entra uma tática de operação que costuma causar bastante confusão em quem estuda isso. O famoso paradoxo da alta voltagem. Sim, eu mesma fiquei super intrigada com isso nas fontes, porque os geradores modernos cospem voltagens absurdas, oscilando ali na faixa dos 120 a 140 kV, o tal do kilovolt alto, né? Isso, kilovolt alto. A lógica que qualquer pessoa normal adotaria é, se eu colocar muito mais voltagem, eu crio um raio mais potente e logo eu frito o paciente com uma dose de radiação perigosa. Mas, na realidade, operar nessa faixa extrema é feito justamente para reduzir a dose de radiação inútil. Como isso funciona na prática? Olha, é um exemplo perfeito de física contraintuitiva. O segredo está na qualidade do feixe de luz que é gerado. Esse feixe não é uniforme, ele é policromático. O que quer dizer que ele é uma mistura caótica de fótons com várias energias diferentes. Tá, mistura de fótons fortes e fracos, certo? Exatamente. Quando você eleva muito a voltagem, você empurra a energia média do feixe lá para o alto. A física chama isso de criar um feixe duro. Fótons duros têm um altíssimo poder de penetração. Eles atravessam o corpo inteiro e chegam no detector lá do outro lado. Entendi. E se a gente usasse uma voltagem baixa e conservadora, produziríamos os fótons moles, que têm pouca energia, e o problema é que esses fótons preguiçosos batem na pele ou entram só no tecido superficial, ficam sem energia e morrem ali mesmo. Eles são totalmente engolidos pela biologia do paciente. E, para o diagnóstico, esse é o pior cenário possível. Nossa, por quê? Porque é uma radiação que aumenta o dano celular, aumenta a dose biológica do paciente, mas não entrega absolutamente nenhum fóton útil para os sensores. Então não ajuda em nada a construir a imagem. Usar o KV alto limpa o feixe desses fótons fracos. Agora faz total sentido. E além de limpar o feixe e poupar o paciente, aumentar o KV traz outro benefício mecânico que eu reparei.
Quando a voltagem é alta, você consegue baixar a miliamperagem, o mA. Bem lembrado. O mA é o que dita o volume bruto de elétrons. Isso. E é o volume de elétrons que esquenta o sistema, né? Então, resumindo, você cria uma onda de penetração perfeita que salva o paciente da radiação inútil e, ao mesmo tempo, evita que o tubo exploda de calor. É a engenharia sendo genial, salvando o paciente e protegendo o próprio equipamento financeiro de uma vez só. Mas, mesmo criando esse feixe duro, a gente esbarra em um problema de design bem complicado. A incompatibilidade biológica. Incompatibilidade do formato do feixe com o corpo humano, se diz? Isso mesmo. A saída do tubo atira uma onda uniforme de radiação, tipo um retângulo. O problema é que o nosso corpo não é uma caixa retangular. É verdade. Especialmente no tronco, né? A região central ali do coração e da espinha é super densa e profunda, mas as laterais vão afinando na direção dos braços. Exato. Se esse feixe uniforme atingir o paciente sem nenhum tratamento, a radiação brutal que é necessária para atravessar a coluna vai fritar as bordas do corpo, porque a lateral não tem espessura para frear o raio. A exposição ia ser muito desproporcional. E a saída que eles encontraram para isso é maravilhosa. Eu adoro o nome, parece até uma brincadeira médica. É o Bow Tie Filter, ou filtro em formato de gravata borboleta. O formato dele é muito específico para resolver isso. Sim, é lindo. Ele é um filtro físico mesmo, bem espesso nas pontas externas e cavado, fininho no centro. Ele fica bem na saída do tubo e intercepta aqueles fótons que iam para as laterais antes mesmo de tocarem a pele. E basicamente iguala a curva de intensidade da radiação com a curva da nossa anatomia. E isso previne um defeito terrível na imagem chamado de endurecimento do feixe, onde as bordas ficam todas estouradas na tela. Bom, e uma vez que a luz está toda moldada bonitinha, a gente inicia o que seria a fase de controle de tráfego aéreo da tomografia. Porque é essencial focar essa energia para não inundar a sala inteira de radiação. E a primeira linha de defesa aí são os colimadores, que são tipo umas persianas de chumbo maciço. Tem o colimador pré-paciente, que fica lá no tubo e define a espessura da fatia da imagem. Mas a verdadeira guerra geométrica, sabe, acontece lá do outro lado do paciente, nos colimadores pré-detector. E tudo isso por causa do grande vilão da radiologia, a dispersão. A dispersão é um pesadelo constante, porque o fóton dentro do nosso corpo não viaja só em linha reta. O fenômeno da dispersão, especialmente o efeito Compton, transforma as nossas moléculas de água num jogo de bilhar maluco. Jogo de bilhar é uma ótima analogia. Fótons batem nos átomos e saem rebatendo para todos os lados, em ângulos que a gente não prevê. E a catástrofe está justamente aí, né? Se um fóton bate nas costelas, desvia em diagonal, mas mesmo assim consegue entrar no sensor, o software vai achar que ele viajou em linha reta. É o equivalente a, registrar o endereço errado numa entrega importante. Cria uma névoa espessa na imagem que a gente chama de ruído de fundo. Destrói o contraste. Por isso o colimador pré-detector atua como se fosse um antolho de cavalo, de corrida, sabe? Aquelas palas nos olhos. Ele usa lâminas de metal para aceitar só os fótons que vieram numa linha perfeitamente reta. Quem vem de lado, bate no metal e não entra. E aí o fóton, que sobreviveu e viajou em linha reta, atinge o ponto final. E é aqui que a tecnologia se dividiu de uma forma bem intensa no passado. A batalha dos materiais. A guerra dos detectores. A tecnologia de gases pressurizados contra os cristais de estado sólido. E pelas fontes, isso não foi só uma mudança estética, foi uma reformulação completa da física, né? Com certeza, foi um embate clássico sobre a eficiência quântica e geométrica de captação. Eu achei muito legal a analogia de captar chuva no deserto. O raio-x é uma chuva raríssima e a gente precisa coletar cada gota. O antigo detector a gás de xenônio era como um balde fundo, mas com um defeito crítico no topo. A tampa de alumínio, né? Isso. Como o gás precisava ficar super pressurizado, ele ficava numa câmara selada por uma tampa de alumínio. Quando chovia fótons, essa janela de alumínio atuava como um guarda-chuva, bloqueando e jogando fora até uns 40% do sinal antes da luz entrar no gás. A taxa de captura ficava ali na casa dos 60% a 80%.
uma eficiência meio medíocre que forçava o médico a dar mais radiação no paciente para compensar a perda. Mas aí vieram os detectores de estado sólido feitos de cerâmicas e terras raras, tipo tungstato de cádmio, e mudaram o jogo. Eles não precisam de pressão, então operam com uma esponja ao ar livre. Toda chuva que cai neles é totalmente absorvida, não tem tampa atrapalhando. O poder de parada deles é absurdo, beira os 100% de eficiência. E o mais legal é que quando o fóton bate nesse cristal denso, a cerâmica cintila, dando um microclarão de luz visível. Aí um fotodiodo colado atrás da esponja vê esse brilho e gera o sinal elétrico. Imagina o nível disso a milhares de cristais piscando no escuro 1000 vezes por segundo, enquanto a rosca gira. É belíssimo. Mas, claro, todo bônus em engenharia traz um imposto caríssimo a ser pago. E esses cristais sólidos trouxeram duas dores de cabeça infernais para o design da máquina: o afterglow e a vulnerabilidade térmica. Ah, temido afterglow, o brilho fantasma. Para quem não sabe, como a máquina gira freneticamente tentando ver a espinha de vários ângulos, o cristal precisa acender e apagar instantaneamente. Instantaneamente mesmo. Na casa dos microsegundos. Exato. E se a cerâmica sofre de afterglow, ela fica com um brilhinho residual por uma mera fração de milissegundo. Mas essa fraçãozinha faz com que no próximo ângulo da máquina, a luz nova se some com a luz velha que ainda está apagando. Vira um eco de luz ensurdecedor que borra a imagem toda. Para limpar isso, eles precisaram dopar a cerâmica com elementos químicos raríssimos, forçando os cristais a apagarem muito mais rápido. E o segundo problema é o controle térmico, né, que você mencionou. Sim, a instabilidade térmica. Porque o xenone até que perdoava mudanças de clima lá dentro do gantry. Mas as propriedades dos sólidos vacilam brutalmente com qualquer grau a mais na temperatura ou na umidade. E lembra que o tubo lá do outro lado está derretendo de calor. Nossa, verdade, é um sol de um lado e os cristais sensíveis do outro. Pois é. O sistema precisa criar um cordão de isolamento para que os detectores não absorvam nada dessa onda de calor. É por isso que você encontra centrais gigantescas de exaustores e radiadores de troca térmica óleo-ar empacotados dentro daquele plástico branco. É uma cidade lá dentro. E toda essa organização de como distribuir esses pequenos cristais gerou um dos debates estruturais mais confusos que a gente viu na pesquisa. As tais gerações dos scanners. As famosas gerações, primeira, segunda... As primeiras gerações faziam aquele movimento de translação lento e defasado que a gente já falou. E aí vieram as duas abordagens que dividiram a indústria, a terceira e a quarta geração. Na terceira geração, que é super elegante, o tubo atirador fica de um lado e um arco de detectores do outro, e eles giram perfeitamente juntos, se olhando de frente. O que deu para a terceira geração uma fidelidade maravilhosa para combater o espalhamento dos raios. Mas, num surto de inovação, decidiram criar a quarta geração. Nela, o tubo gira sozinho pelo centro e os detectores não se movem. Eles ficam travados num anel gigante que forra a parede inteira do túnel, tipo 360 graus de sensores imóveis. E aí vem a minha dúvida que eu queria te perguntar. Se a quarta geração é um número maior, por que ela perdeu a guerra e hoje em dia a indústria usa massivamente a terceira geração? É uma ótima provocação. E o colapso da quarta geração está todo focado naqueles colimadores que a gente mencionou antes, as persianas de chumbo. Ah, as palas de cavalo. Exato. Na terceira geração, como o tubo e o detector giram travados um de frente para o outro, as lâminas de chumbo do receptor podem ser bem profundas e estritas. Elas ficam totalmente cegas para os raios espalhados que vêm de lado. Entendi. E na quarta geração, como você congela os detectores ao redor do túnel todo, você perde essa visão centralizada e perfeita. Perfeitamente. O tubo está girando e atirando de vários ângulos contra sensores que estão imóveis. Para captar o fóton de diferentes direções, você não pode mais ter lâminas de chumbo profundas bloqueando a entrada. Você tem que abrir os colimadores, afrouxar as persianas... Nossa, e se abrir demais?
a dispersão entra solta. Exatamente. Você escancara a porta para aquela enxurrada de radiação dispersa do efeito Compton. A qualidade da imagem simplesmente desabou por poluição. E a solução que os fabricantes acharam na época foi péssima, né? Para tentar compensar esse ruído geométrico, eles começaram a fazer o overscan. A máquina girava além do limite, atirando mais radiação só para ganhar redundância nos dados. O que, biologicamente falando, era um preço alto demais. Aplicar dose desnecessária de radiação no paciente só para corrigir um design mecânico ruim não se sustentou. E é por isso que a terceira geração venceu pela elegância minimalista da sua órbita. O único defeitinho da terceira geração são aqueles artefatos em forma de anel. Como é o mesmo detector passando no mesmo lugar várias vezes, se um cristal daquele queimar no meio do exame, ele cria uma linha contínua escura, desenhando um anel na imagem do pulmão do paciente. O que hoje em dia já é amplamente superado pelo software de autocalibração dos equipamentos modernos, né? Sim. A tecnologia avançou rápido e vale até uma menção honrosa que a gente viu nas fontes, a tecnologia de feixe de elétrons, o EBCT, um projeto que tentou tirar todas as peças móveis e pesadas. Em vez do tubo rodar, eles atiravam elétrons num arco gigante fixo embaixo da cama do paciente. A ideia era brilhante para varrer corações batendo fortes sem nenhum borrão, já que não tinha inércia mecânica. Mas era complexa demais e custava uma fortuna astronômica, certo? Hospitais normais jamais poderiam comprar. E a resolução para o corpo inteiro também perdia para os detectores de estado sólido da terceira geração. Então, virou só uma página curiosa na história. O que nos traz de volta para os desafios da nossa clássica terceira geração. Lidar com aquela avalanche contínua de milhões de sinais luminosos que o sistema precisa transportar em frações de segundo. E aí a gente precisa falar do verdadeiro gerente de tráfego aéreo, o Sistema de Aquisição de Dados, o nosso famoso DAS. É ele que converte o analógico para o digital, pegando fóton e transformando numa matriz binária que o computador consegue ler. E o que coloca o DAS no topo da microtecnologia médica é a taxa estatística de amostragem. Não é pouca coisa. A máquina pode obrigar o DAS a registrar medições não dezenas, mas 1000 vezes num intervalo solitário de 1 segundo. É tão rápido que o DAS tem que engolir as flutuações de corrente que saem dos fotodiodos e empacotar isso em números perfeitamente, sem o menor erro temporal. Se o DAS errar ou engasgar uma fração de tempo que seja, a imagem da tela fica toda riscada. Tudo aquele esforço de alta voltagem, tungstênio e cristais teria sido inútil. Mas quer saber de uma coisa? Com toda essa eletrônica de ponta rodando no anel giratório, a conexão entre tudo isso e o paciente deitado passa por um detalhe mecânico bem banal, mas incrivelmente destrutivo quando falha. A mesa do paciente. Isso, a mesa de incrementação. Porque muito além de ser só uma caminha acolchoada, confortável, a mesa da tomografia é uma base móvel coordenada. Ela desliza a velocidades fracionadas de milímetros, casando num ritmo de sincronismo perfeito com a rotação contínua da rosca. Se os passos dessa cama não baterem perfeitamente em harmonia com o ciclo do DAS e do anel giratório, as fatias helicoidais vão pular dados do paciente. A matemática do computador vai tentar juntar um fígado que está faltando um pedaço no meio. Exato. E uma mecânica basilar no uso dessa cama, que eu acho muito intuitiva para quem dirige, é o processo de referenciar a mesa. Quando a pessoa entra na máquina para mapear um câncer na próstata, por exemplo, o operador usa aquelas miras laser vermelhas para apontar num osso como a crista ilíaca, no limite do quadril. Ou o processo tifoide do externo para exames de pulmão. Sim, e com a luz cravada nessa âncora óssea, ele zera a mesa. É como zerar o odômetro do seu carro antes de pegar a estrada, marcando o quilômetro zero da viagem. Essa analogia do odômetro é muito boa, e esse referenciamento é vital para a consistência longitudinal de pacientes oncológicos, né? Para garantir que 6 meses depois, a varredura atinge exatamente as mesmas porções milimétricas e o médico possa comparar os tumores com exatidão. Mas o perigo mora aí. Na tolerância de peso dessa mecânica. Existe um estresse gigantesco sobre as engrenagens se a gente desrespeita os limites de peso projetados para os motores dessas camas.
Se esgotar a física estrutural com tipo uns 15 ou 20 quilos a mais de força no rolamento. A fricção literalmente rouba milímetros da cama. O computador, com toda aquela arrogância algorítmica, acha que o motor empurrou 2 milímetros perfeitamente ao longo da espiral e assume que a câmera está enxergando a profundidade exata da artéria aorta. Enquanto na vida real, presa por um peso não suportado, a cama física deslizou só 1,6 milímetros, segurada pelo atrito. E essa disparidade invisível vai espalhando erros que vão distorcer os focos tumorais lá na tela, muitos passes depois. A integridade dos dados depende da mecânica mais rudimentar. Tudo é uma rede interligada. Para quem acompanhou o nosso mergulho profundo hoje pelas entranhas da ATC, a gente ativou turbinas elétricas com anéis friccionais barulhentos e controlou uma crise termodinâmica com resfriadores de óleo. A gente disparou milhões de fótons numa lâmina com formato de gravata borboleta, desviou dos artefatos dispersos no corpo e forçou cerâmicas densas a brilharem feito vagalumes cibernéticos 1000 vezes por segundo, para o DAS traduzir tudo isso em matriz pura. Uma odisseia de engenharia bruta, incrivelmente bem coordenada, transformando biologia humana em números essenciais muito antes da tela do médico acender. É fascinante. Uma obra-prima de sobrevivência da engenharia. O que sempre me deixa pensando, depois de olhar para essa herança mecânica toda, até onde a gente vai levar as fronteiras no futuro dessas arquiteturas sem inércia. Essa é uma reflexão que me empolga muito, porque o destino exigido para a evolução da imagem caminha em arrancar definitivamente as peças mecânicas móveis. Imagina abandonar as roscas gigantescas e os tubos rodando a 4 voltas por segundo. O salto para inovações que usem matrizes puras, baseadas talvez em capturas de sensores quânticos instantâneos, um anel fixo passivo que consiga ler variações de densidade na água orgânica sem emitir radiação danosa e sem um motor pesado fazendo barulho. Retirar de vez as inércias mecânicas das nossas rotinas de aquisição. Isso seria incrível para quem nos ouve, né? Pensar que as tecnologias do amanhã vão caçar informações no abismo dos nossos tecidos, no mais absoluto silêncio. Um ponto excelente de reflexão para a gente concluir a nossa imersão de hoje no mundo brutal, porém belo, da aquisição de dados radiológicos. Eu adorei explorar cada engrenagem com você. Agradeço imensamente a todos que embarcaram com a gente nas ciências brutas que sustentam a medicina moderna e nos vemos no próximo mergulho.